Então, hoje o nosso passo a passo vai ser um porta-controle remoto, um porta-óculos que deixamos ali no nosso sofá, no braço do nosso sofá, para guardar o nosso controle, o nosso óculos e até mesmo um livro. Só basta você alterar a medida. Eu vou começar fazendo a escolha do meu tecido. Vou usar o tecido tricoline, vou usar a composição. No nosso curso, o início da costura criativa, eu ensino a você a como fazer composições de cores. Se você tiver interesse em aprender, aqui embaixo tem um link onde você irá clicar para conhecer todo o conteúdo do meu curso. Os primeiros cuidados com o meu tecido, com o nosso tecido, eu estou usando aqui o tecido tricoline, certo? Ele é 100% algodão. Você sabe que no nosso tecido existe a ourela, mas se você fala aurela, não se preocupe, gente. Não se preocupe mesmo. O importante é que você comece a costurar, que você comece a se reinventar e transformar a sua vida através da costura. Então, essa minha ourela, essa orelhinha, essa borda do meu tecido, ela é também uma base para que eu possa cortar o meu tecido. Então, eu vou alinhar essa margem, certo? Vou tirar a medida aqui. Venho com a minha base de corte tá aqui, essa cor de rosa. Venho com a minha régua, com o antiderrapante aqui. Posiciono onde eu desejo cortar na minha marcação, que eu já marquei anteriormente. Venho com o meu cortador circular e faço o meu corte. Fiz o corte, cortei o tecido, né, nas laterais. E como eu ainda tenho aqui a minha ourela, ó, conservada, eu junto aqui, ó, faço essa dobrinha, porque eu tenho um tecido, uma parte bem comprida, de 70 centímetros. E para facilitar o meu trabalho, eu vou cortar a largura dele com ele dobrado. Isso não vai alterar o seu produto, porque você vai estar fazendo o encaixe do seu produto, do que você irá cortar na sua base de corte. E irá, deixa eu ver se tá pegando aqui direitinho na câmera, tá pegando direitinho, fazer o encaixe com a sua régua. Deixa eu trazer aqui mais pra cá para o meio, para que você veja melhor. Você faz o encaixe com a sua régua também. Encaixe assim, ó, linha, certo? Encaixe aqui nas laterais para cortar o tecido. Tá encaixado aqui e vamos encaixá-lo aqui. Então, agora eu já posso cortar de acordo com a medida que eu preciso, né? A largura que eu preciso. Vamos verificar se realmente ficamos com o tamanho que queremos, ó. Tá retinho. Aí, agora, você vai e descarta a ourela, que eu chamava e quero continuar chamando carinhosamente da dona Aurelina. Então, você vai encaixar o tecido, vem aqui com a sua régua e vai descartar a dona Aurelina. Como eu não tenho muita força, então eu passo o cortador circular 2, 3 vezes na mesma direção. Se você tem mais força do que eu acredito que sim, então você passa só uma vez. E não esqueça que essa lâmina do cortador, você precisa trocá-la e você precisa afiá-la com frequência. Já tenho o tecido cortado, certo? 40 centímetros com 70 centímetros. 40 centímetros com 70 centímetros. Então, vamos cortar agora o que eu vou usar para fazer a composição. Opa, veio o celular aqui. A composição, e vou cortar também a minha manta. A manta que iremos usar é a manta acrílica. Agora, eu já tenho aqui o meu tecido
principal, o tecido externo, né? O tecido bonitinho. Tenho a minha manta cortada, a minha manta acrílica cortada, certo? Ó, eu tenho essa posição aqui. E eu tenho cortado também o meu tecido que vai ficar aqui do outro lado, o meu tecido interno, né? A minha composição, quase não saía, mas saiu. A minha composição de cores de tecido. Esse aqui eu vou dar uma reservada por enquanto, porque vamos precisar fazer o bolso para o nosso controle remoto. Vou reservar essa parte aqui também. Vou trazer um pedaço do meu tecido, certo? E você vai me perguntar, qual o tamanho desse tecido? Então, o tamanho desse meu tecido aqui, dessa minha escolha, eu fiz de acordo com o tamanho do meu controle remoto, certo? Se eu aprendo a tirar medidas, se eu aprendo a confeccionar medidas, tamanhos, largura de cada bolso, eu vou aprender a fazer mais peças. Eu vou aprender a reinventar essa peça aqui que eu estou ensinando você a confeccionar. Então, você sempre se movimente para também tirar medidas. Quando eu dobro o tecido aqui também, isso aqui que eu tô fazendo com você, é porque eu já coloco para que fique tecido externo e forro. Isso aqui já facilita bastante. Vamos cortar, alinhar esse tecido, tirar a ourela. O resultado aqui do tecido dobrado, eu tenho 40 centímetros de largura, de comprimento, e de altura eu tenho aqui de 17 centímetros, tá? Esse resultado de acordo com o meu controle, não esqueça. Agora, lá na minha máquina, eu vou passar um pontinho decoradinho aqui. Acabamento maravilhoso, olha só essa costura bem próximo à bordinha do meu tecido. Aqui é a frente, aqui é o verso da minha peça, tá? Você pode usar também um pontinho decoradinho, pode usar um zigue-zague, como você preferir. Nessa minha parte aqui, que eu tenho tecido externo já com a minha manta, eu vou posicionar o meu bolso, tá? Bem rente aqui, ó, essa parte aqui e aqui também. Então, eu venho com os meus alfinetes e vou alfinetar essa parte. Como eu já falei pra você antes, vou pegar o meu controle remoto para fazer a marcação da largura de cada bolso. O que você pode fazer aqui é deixar um bolso maior para um livro, uma revista e outros bolsos menores. Vou deixar aqui um bolso maior, um bolso de acordo com o meu controle remoto, certo? Mas eu não tenho controle remoto da minha cliente, mas geralmente os controles remotos eles têm mais ou menos um tamanho padrão, certo? Só é a altura que muda um pouquinho. Então, não se preocupe não. Mas faça isso aí na sua casa, pegando o seu controle remoto, para que você também possa criar as suas medidas. Vou deixar aqui para o meu óculos. O meu óculos não tá aqui, mas eu acredito que 4 dedinhos dá certo pra mim. E vou deixar aqui esse bolsão, que eu vou chamar aqui de bolsão, que eu posso encaixar um livro. Então, lá na minha máquina de costura, eu vou fazer a costura de segurança aqui embaixo, aqui nas laterais e aqui também.
Depois que eu termino de fazer a minha costura, que é a largura do meu bolso, eu vou fazer o zigue-zague em volta de toda essa peça aqui que eu falei pra você. Que eu vou prender o bolso no meu produto, na minha peça principal, e vou prender também a minha manta. Então, eu começo aqui, ó, bem na bordinha. Fazendo essa costura de segurança para que eu tenha um acabamento perfeito na minha peça para vendê-la para a minha cliente. Costurei o meu bolso, fiz o meu zigue-zague em volta de toda a minha peça, que é o que chamamos de a costura de segurança. Vou refilar, cortar essa sobrinha aqui de manta, com muito cuidado para não cortar o meu zigue-zague, certo? E agora eu venho com o meu tecido, que será externo. Vou posicioná-lo aqui, vou alfinetar bem e vou fazer uma marcação aqui, ó, que é para eu lembrar que eu vou começar a costura aqui e vou terminá-la mais ou menos aqui. Começando aqui, terminando aqui, irá me lembrar. Posso até fazer um risco aqui, que é para que eu lembre que essa parte aqui ficará aberta para eu desvirar a minha peça. Então, vamos lá. Onde é a abertura que eu vou deixar é aqui. Então, eu vou começar a fazer o meu ponto contínuo. Vou escolher aqui o 01 da minha máquina. O 00, aliás, ou o 01. E vou trazer pra cá, pra deixar mais abertinho o ponto mais larguinho. Geralmente eu deixo o ponto mais larguinho da máquina quando eu tenho muitas camadas. Então, quando eu alargo o ponto, isso aqui ajuda a correr melhor na minha... Ó, aqui é para vincar a agulha. Eu tô deixando a agulha vincada na máquina. Então, vamos lá começar a minha costura. Quando eu vou chegando com a minha costura aqui próximo à marcação que eu fiz, onde eu vou deixar aberto, eu preciso fazer o retrocesso bem retrocessado. Se a minha máquina não tiver essa função de retrocesso bem retrocessado, é possível fazê-lo de outra forma. Agora eu venho aqui com a minha tesoura e vou cortar os cantinhos. Ó, isso aqui. E eu faço essa entradinha aqui, ó, para que eu tenha, quando desvirar a peça, um acabamento perfeito. Então, por aqui que eu vou desvirar a minha peça. E eu vou lá no ferro de passar e vou passar toda essa costura aqui, todo esse produto, antes de rebater a minha costura. Passei toda a minha peça, todo o meu produto no ferro de passar, ó. Já retira bastante aqui o amassado. Essa abertura, que foi por onde desviramos a nossa peça, eu coloco isso aqui, ó, pra dentro, a bordinha para dentro. E eu começo a minha costura por aqui. Isso vai dar uma garantia melhor que ela vai estar bem costurada. Então, é por aqui que eu vou começar a fazer a minha costura, certo? E eu aqui, como eu já tenho tenho bastante camada, como eu falei pra você, eu vou deixar o ponto em 4.0, que deixando o pontinho mais largo, é melhor para costurar quando temos bastante camada. Terminei de fazer a minha costura. Sempre se certifique se, ó,
Tá todo mundo direitinho aqui, tá dobrado aqui, ó, para saber se realmente a sua peça está retinha e bem costurada, certo? Ela agora tá aberta. Eu vou mostrar no meu sofá a função dessa peça, desse produto aqui. Então, eu venho aqui, ó, com o meu controle, eu vou guardar aqui nesse bolso. Vamos fazer de conta que aqui é o meu óculos, mas não é o meu óculos, é uma caneta. Eu vou guardar aqui. Eu vou lá no meu sofá agora com você mostrar a função dessa peça.